Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Ronaldo, ele que é o responsável pela página Teólogo no Mundo, uma página onde você que está nos assistindo ou nos ouvindo, o link vai estar aqui na descrição, segue lá a página do meu amigo Ronaldo no Instagram, que vai ser uma bênção pura na sua vida. Eu sou muito abençoado pelas postagens que tem lá na página que ele é responsável e com certeza você também vai ser muito abençoado, porque nesse período que nós estamos vivendo, as redes sociais está sendo uma forma muito direta de alcançar pessoas para Cristo e da mensagem do Evangelho ser propagada de uma forma muito rápida. Então, acompanhe lá. E também você que está aqui chegando pela primeira vez, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, curta, compartilhe com seus amigos da sua igreja, seus amigos da sua rua, faculdade, escola, trabalho, não importa. Espalhe essa mensagem para todo mundo, para que o Evangelho de Cristo alcance mais pessoas e sempre eu digo, somente para a honra e glória do Senhor. Né? E também alguns recados que eu preciso dar em todo o começo do Papeando a Palavra. Existem alguns links aqui na descrição que eu gostaria de pedir para você dar uma atenção, que são os links de apoio aqui do canal, né? Como todo projeto, principalmente de vídeo, podcast, ele tem algum custo, então nós contamos com a sua ajuda para manter esse projeto de pé. E como eu sempre digo, né, a gente não tem aqui uma forma padrão de contribuição. Não vou chegar e vou falar, vou te vender essa caneta aqui, faça um Pix de R$ 100 e quando você receber essa caneta, Jesus Cristo vai te dar uma porta de emprego e assinar um contrato milionário. Não vou te prometer aquilo que ele não falou que vai te prometer. Use a lógica da oferta. Aquilo que Deus propõe no seu coração será muito bem-vindo. E muito obrigado a você que já ajuda esse canal estar de pé e que Jesus Cristo venha multiplicar na sua vida. E quando você tiver muito mais grana, não fica guardando e fica ostentando, não. Ajuda o outro, porque tem um monte de gente que precisa e você pode ter certeza disso. Meu amigo, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho de você. Quem é o Ronaldo? Fala aí, galera. Bom, meu nome é Ronaldo, né? Sou aqui de Londrina, Paraná. Recebi o convite para participar aqui do podcast. E espero poder agregar alguma coisa na vida de vocês com o meu testemunho, aquilo que Deus está fazendo, né? Minhas experiências, aprendizados também, falando um pouco do trabalho que a gente faz lá na página do Teólogo no Mundo. E eu, particularmente, com relação assim, à minha vida pessoal, eu cresci na igreja, apesar de que até os meus 14, 15 anos eu detestava estar ali. Embora eu tenha crescido em uma realidade, um contexto da igreja, todo domingo eu frequentava, eu era o cara que ia aos domingos, mas eu não participava muito, não gostava, não entendia, nunca fui muito chegado até esse momento a essa realidade. Não queria participar dos ministérios, ministério de adolescente, ministério infantil, eu corria disso tudo. Eu lembro da galera me convidando, me chamando para participar ali, mas eu, quanto mais longe eu pudesse estar, eu preferiria, né? Porque acreditava em Deus, em Jesus, mas eu não era muito chegado a essa parada de igreja, não. Só que eu estava ali dentro, né? Meus pais sempre frequentavam a igreja, então eles me obrigavam a ir junto, eu estava ali. E, cara, acredito que Deus começou ali a me chamar. Foi no final de dezembro de 2014. Eu lembro disso porque foi o ano da Copa do Mundo. Eu me localizo na história por Copas. Quando eu quero lembrar de alguma coisa, eu falo qual que foi a Copa mais próxima que teve. Eu lembro. Então, você lembra que teve a Copa no Brasil, em 2014. E eu jogava bola na época também, então foi um ano assim bem especial para mim. E chegou no final do ano, estava em mais um culto, como sempre, no domingo. Mas não me lembro o que estava sendo pregado. Eu sei que aquela pregação começou a mexer comigo de alguma forma, aquilo começou a me tocar, e ao final teve um apelo. Eu, sem entender muito bem o que eu estava sentindo, entendi que deveria ter esse apelo, falar na frente. Eu lembro do que o pastor falou o seguinte: embora não lembre da pregação, eu lembro dessa expressão dele: olha, hoje Deus colocou uma semente no seu coração, guarda essa semente, protege ela, tal, que ela vai dar fruto. Na época eu jogava bola, cara. Então eu falei assim, cara, essa semente aqui, com certeza, os que Deus colocou na minha vida, daqui a pouco é uma porta que ele vai abrir algum time, eu vou
entrar nesse time e vou desenvolver minha carreira no futebol ali. Mas beleza. Isso foi final do ano ali, em dezembro. E guardando, né, cara, isso aqui no meu coração e tal. Eu gostava muito de sair com os meus amigos, beber alguma coisa, festinha e tal. Eu falei, não, vou parar com esse negócio porque tem uma semente aqui no meu coração. Não sei o que que é, não sei o que vai acontecer, mas vou proteger isso aqui. Não tinha entendido nada, ainda mais estava com isso. Até que virou o ano, na igreja que eu frequento até hoje, que é a Comunidade da Graça. Até então, todo começo de ano, em fevereiro, tinha acampamento de jovens, né? E, cara, todo ano meus pais falavam, olha, vai para acampamento, vai para acampamento. Minha mãe insistia e eu corria disso, falando, não, não vou, não vou. Nesse ano decidi que eu iria. Falei, não, esse ano eu acho que eu vou nesse acampamento, porque Deus está fazendo alguma coisa aqui e eu quero estar lá. E já tinha decidido que eu iria. Mas aí minha mãe, como não sabia dessa minha decisão, ela chegou e falou, olha, esse ano não quero nem saber se você quer ou se não vai. Esse ano você vai nesse acampamento. Não interessa se você quer ou não, você vai estar lá. Só que eu já queria ir, então para mim tranquilo. E aí, cara, chegou o acampamento, foi ali em fevereiro, no período do carnaval. Eu fui para esse acampamento e ali, cara, ali foi extraordinário para mim, assim, né? Deus realmente havia preparado para mim ali um ambiente onde eu me encontraria com Ele. Todos os dias, cara, todas as pregações, elas falavam muito no meu coração, a presença de Deus de uma forma muito intensa. E foi num dos últimos dias, cara, quando eu lembro que o meu pastor, na época, que é até hoje o pastor Bruno, ele estava pregando sobre a crucificação de Jesus, né? Todo o processo que ele passou ali até a crucificação. Ele estava lendo um relato de um médico que, que através da ciência, da medicina, ele tentou entender, esse médico tentou entender exatamente o que Jesus passou naquele momento. E enquanto ele lia esse relato, um relato denso, longo, demorado, aquilo começou a mexer com o meu coração de uma forma muito intensa, cara. Eu comecei a ver o sofrimento ali de Jesus, tudo que ele passou. E eu comecei a me identificar com aquilo. Eu falei, cara, isso foi por mim. E ali foi que eu entendi de fato o evangelho que Jesus tinha feito por mim. Eu comecei a me arrepender da vida que eu levava, de estar distante dele. Ali eu passei por um arrependimento naquela pregação. Enquanto o pastor lia aquele relato, comecei a chorar ali e tal, quebrantado. E foi assim até o final do culto. O culto acabou, a galera foi embora. Eu continuei ali chorando, quebrantado, arrependido diante daquelas verdades. E acredito que foi ali, cara. Foi ali que eu nasci de novo, entendi o evangelho que Jesus havia feito por mim. E foi ali que eu decidi viver uma vida diferente. Então, ali me entreguei para ele. Aquele sentimento que eu tinha de querer correr da igreja, fugir da igreja, já mudou. Já falei, cara, eu vou mergulhar nesse negócio. Já entrei para o ministério. Nós somos uma igreja em célula, então comecei a participar da célula. E ali foi o start mesmo da minha caminhada cristã. Passados 6 meses já estava liderando célula e foi daí assim em diante, né? Então, quando vou falar um pouco de mim, assim, dentro desse contexto de igreja, desse contexto de vida cristã, começa por aí, porque foi onde eu tive o start, né? E aí, crescendo ali dentro, participando do ministério, participando da célula, vendo coisas assim muito especiais da parte de Deus, foi chegando o período de decidir faculdade, né? O que eu faria como curso, né? Universitário, e eu tinha a convicção de que eu deveria fazer teologia. Falei, cara, eu tenho que fazer teologia, eu tenho que fazer teologia, Deus tem para mim alguma coisa aí. Eu, inclusive, parei de jogar futebol porque entendia que Deus tinha outra coisa para minha vida, né? Então, eu me converti, joguei durante mais um ano, mais ou menos ali, falei, cara, Deus tem outra coisa. Abandonei o futebol por conta disso. E cheguei nesse período de escolher o curso, falei, cara, eu tenho que fazer teologia. Eu até antes de me converter só tinha uma coisa na cabeça, ser jogador, era o sonho. E aí, quando me converti, o que tomou conta assim da minha cabeça, do meu coração, era, cara, o ministério, era o desejo de aprender mais e estar preparado para isso. Então, falei, é a teologia que eu tenho que fazer. E fui lá e fiz, me formei aqui na FTSA, uma faculdade que tem aqui na minha cidade, que é a Faculdade Teológica Sul-Americana, e desenrolei a partir daí. Foi também o que futuramente, depois de 3 anos, né, 3, 4 anos que eu terminei o curso, foi o que me levou a querer dar início ao projeto do Teólogo no Mundo e daí por diante. Amém. Cara, assim, o seu testemunho, quando fala, que você falou da questão
da mensagem do pastor, sobre toda a trajetória da crucificação e tudo mais. Me trouxe à memória uma vez que eu escutei um pastor pregando sobre isso. E é assim, naquele momento eu já tinha lido o relato da crucificação já umas 20 vezes. Então parece que com o tempo, quando você começa a fazer a leitura de uma forma muito superficial, você vai se acostumando com aquilo Uhum. ali e não te dá mais tanta Aham. aquela coisa no coração, tudo mais. Você até fica um pouco emocionado, mas Uhum. acaba que passa batido. Mas teve um fato que esse pastor que eu ouvi pregar, que ele falou, que me chamou muita atenção, que não é nem muito ligado a Jesus Cristo, mas sim a Barrabás. Uhum. Porque ele explica que a cruz naquela época era feita sob medida, né, para as pessoas que iam ser condenadas. E a pessoa, a princípio, que seria condenada junto com aqueles outros dois ladrões seria o Barrabás e não o Cristo. Só que parece, segundo esse pastor, eu não sei de onde ele tirou essa informação, e nem sei se essa informação de fato procede, Uhum. né, como verdade, mas quando ele passou no dia, aquilo para mim foi muito diferente, porque ele fala que a cruz que Jesus Cristo foi pregado era uma cruz que não era para ele, Uhum. era uma cruz de Barrabás, Uhum. de um tamanho diferente, de um porte físico diferente, e ele foi pregado numa cruz que não foi feita sob medida, dando a ideia do seguinte, que aquela cruz que Jesus Cristo foi pregado era para a gente. Uhum. Aí ele começou na aplicação pessoal, aquela cruz era para Uhum. você, aquela cruz era para mim. E, pô, e esse fato que ele trouxe deu aquele boom na cabeça e eu falei, poxa, calma aí, o homem santo, o Deus Todo-Poderoso, ali na figura de Jesus Cristo, que viveu perfeitamente aqui na Terra, se entregou por conta do miserável pecador igual a Uhum. mim, que só sabia beber, que só sabia usar drogas, só sabia de farra, só sabia de um monte de coisa. E ele se entregou por mim, ele se entregou no meu lugar, e isso já tinha mais ou menos 1 ano e meio já que eu estava na igreja. Uhum. E era algo que eu já tinha lido várias e várias E vezes, passa, né? só que teve um momento específico que, Uhum. tipo assim, é isso aqui, ó, que eu fiz, foi isso aqui que eu fiz por você, Aham. foi isso aqui que eu fiz por vocês. E eu deu aquela mexida. Então, quando alguém fala, né, sobre o testemunho de conversão e tudo mais, que lembra desse fato da, da crucificação, me vem à memória esse episódio que, para mim, foi um episódio Uhum. marcante. Isso eu trago comigo já de 8 anos para cá, que eu tenho de igreja, né? Até brinco com as pessoas, de convertido tem dos meus 3 anos para frente. Meus 2 anos, meus primeiros 2 anos e meio, 3 anos, não era convertido, não. Só ia para a Uhum. igreja, pregava, dava aula, mas a Uhum. conversão estava muito longe de ser algo real ali na minha vida. Né? Até para você que está assistindo e nos ouvindo agora, não fique espantado, não. Eu preciso ser honesto. Eu não posso chegar aqui e falar que sempre foi bonitinho, sempre foi legal para caramba, Ah, pisei quando na, na verdade pisei na igreja já, irmão. Santíssimo, tudo perfeito. é Esse papo é como furado. algumas pessoas se acham a quarta pessoa da Trindade, entre aspas. Olha, eu sou um anjo, virei um arcanjo agora Uhum. aqui e tudo mais. Não, muito longe disso. Muito. Quem me conhece mais próximo sabe muito bem de algumas histórias, de algumas situações. Mas é bem interessante e até eu acho que fica muito de exemplo, né, para a galera que está chegando agora na igreja ou que já tem bastante tempo de igreja. Né? Quando eu digo tempo de igreja, eu nem coloco conversão, porque tempo de igreja, no meu entendimento, não significa tempo de convertido. Uhum. Com Porque certeza. a ideia é a pessoa entender a mensagem do evangelho, entender que a conversão é você estar indo para uma direção e alguém te dá um comando, alguém te dá uma ordem para você mudar de direção. No caso, você voltar, você vai convergir para um outro lugar, uma outra Uhum. direção. Eu costumo muito até usar, fazendo uma analogia, né, sobre essa questão da conversão, é você estar andando numa rodovia de um modo largado, sem saber para onde está indo, e de repente alguém vem te dar um GPS e fala, não, segue isso aqui.
E às Uhum. vezes vai ter que pegar o retorno lá na frente e voltar, e ter que fazer talvez o caminho todo de novo e tudo mais. Uhum. E aí tem mais ou menos a ideia do que é a conversão e você, homem e mulher de Deus, que ainda não entendeu. E seja honesto com você mesmo, que eu acho que isso que é o mais importante. Não coloque uma ideia de ser o convertido para os outros, sendo que você ainda sabe que não é. Tenha em mente que quem vai fazer e dar o start da conversão não é você e não é uma outra pessoa, mas é a pessoa do Espírito Santo que vai te convencer da justiça, do pecado e do juízo, e você vai entender que precisa abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E se você reconhece no seu coração, você ouvinte ou espectador que está nesse momento nos vendo, e entender que você ainda não é convertido, cara, esse é o momento de você colocar verdadeiramente sua vida nos pés do Senhor e falar: Senhor, estou aqui, um pobre e miserável pecador e que preciso do Senhor. E aí, cara, ele está nesse momento de braços abertos, vai te dar um abraço, vai te dar uma cruz também, né? A Bíblia fala: aquele que vier após mim, né, que é assim mesmo, toma a sua cruz e vem me seguindo. Então, o relato da crucificação, Ronaldo, para mim é algo que me Uhum. destrói o tempo todo, cara. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava fazendo uma célula com alguns amigos e ali, teoricamente, todos acreditavam em Deus, acreditavam em Jesus, né, tal. E eu estava falando sobre o Evangelho, explicando ali que é o Evangelho de fato, que é a obra que Jesus fez por nós, né? Que a gente tem que entender que a, a Bíblia toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não é ela toda que é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem que está dentro dela, né? Claro que a gente pode encontrar o Evangelho nas mais diversas histórias ali, mas o Evangelho é uma mensagem dentro da Bíblia. Então, às vezes a pessoa está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas o Evangelho mesmo ela não entendeu. E eu lembro que eu estava falando sobre o Evangelho na célula ali, e eu terminei, cara, a célula, e esse meu amigo falou assim, cara, agora eu entendi. E essa expressão dele ficou muito marcada assim na minha cabeça. Agora eu entendi. Agora eu entendi o que Jesus fez. Ah, agora faz sentido. Então, quer dizer, às vezes é possível isso acontecer. As pessoas estarem dentro da igreja durante anos, frequentando cultos, frequentando reuniões, nunca entenderam de fato o que aconteceu na cruz, o que foi que Jesus fez, o que é que ele veio fazer aqui, né? O que rolou durante esse período, durante a crucificação ali. É mais ou menos o diálogo de Jesus com Nicodemos também, né? Nicodemos, um religioso, um cara ali do alto clero, digamos assim, né? Do judaísmo, ele chega ali para Jesus, trocar uma ideia com ele, e Jesus falou: Olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, brother, não vai adiantar. Então, é possível que a gente esteja dentro da igreja durante muito tempo, muitos anos, sem ter nascido de novo, sem ter passado por essa experiência, né, de conversão e tal. E é algo que a gente tem que estar atento, né? Sondar o nosso coração, tentar ser sincero consigo mesmo, né? Porque é algo muito perigoso e pode acontecer. Verdade. E assim, esse advento que nós estamos presenciando nesse período histórico, que é que a situação eu posso dizer que é um boom maior das redes sociais. E como todo mundo tem uma rede social, acaba que a vida do outro fica muito exposta para todo mundo. Uhum, Então, tem muitas pessoas que sabem tudo e muito da vida de outra pessoa, mas não tem aqueles momentos de parar e refletir sobre a sua própria vida, de parar e refletir sobre aquilo que está dentro do seu próprio coração, né? E esse momento ele é necessário, porque eu acho que é interessante a manutenção, e se possível até diária, de uma reflexão daquilo que está dentro do nosso coração, pensamento, aquilo que nós tivemos durante o dia como atitude, porque isso vai falar uhum, muita coisa sobre a nossa visão de evangelho que nós temos. Eu, por exemplo, cara, já teve épocas que eu me vi dando alguns vacilos que
eu parava para pensar o quanto que eu estou lendo da palavra e o quanto que eu estou orando. E quando eu parava para fazer um feedback, eu não estava lendo quase nada e orando menos Uhum. ainda. Aí eu comecei a entender, falei, poxa, é por isso que eu dei vacilo tal. É por isso que essa semana eu tive algumas atitudes. Porque falta o combustível da purificação, né, podemos dizer assim, diária que nós precisamos ter, que é através da palavra e através da oração. Porque são dois elementos, como a gente estava até conversando antes de começar a gravar, importantíssimos na vida de um cristão. Eu, Aham. Rafael, não consigo entender um cristão que não ora e que não lê a Bíblia. Eu acho que é uma coisa que não se encaixa com um cristão. E também, até uma observação dentro disso que eu acabei de dizer, eu me preocupa muito a galera que quer ostentar o quanto lê da Bíblia e o quanto ora. Eu já acho que já Uhum. vai um outro extremo. Que é o outro extremo, é. Isso que eu ia falar. Essa coisa do, não, ó, eu leio a Bíblia 5 vezes por ano, eu leio a Bíblia 3 vezes por ano. O meu período de oração são 4 horas durante o dia. Você que ora meia hora, 1 hora durante o dia, você não tem a mesma comunhão do que eu com o Senhor. Uhum. Tipo assim, o O que cara tu vive no acha disso, monastério, cara? então. Então, a ideia que me veio na cabeça é o monastério, né? Que foi justamente um erro que a igreja durante muito tempo cometeu, né? Então, para eu viver uma vida em santidade, para que eu consiga ter uma comunhão estreita com Deus, eu vou me isolar do mundo, eu vou entrar em um local completamente fora da realidade, porque eu não posso me contaminar com o mundo, e ali nesse local isolado, ali eu vou buscar Deus, ali eu vou jejuar, e vou ler a palavra, vou passar horas orando. Só que isso não faz o menor sentido, porque Jesus nos chama para viver a nossa vida com Ele dentro do mundo, né? Inserido nas realidades que as pessoas estão. Então eu tenho a impressão de que às vezes esse discurso de eu passo tantas horas orando, aí eu me santifico me isolando das outras pessoas, eu tenho a impressão de que isso é uma espiritualidade equivocada, porque Jesus nunca nos chamou para esse isolamento, né? Jesus nos disse, olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês têm que estar lá dentro, inseridos dentro desse contexto, dentro dessa realidade, junto com as outras pessoas que vocês são chamados a fazer a diferença, que vocês são chamados a estarem comigo, né? A me obedecerem. Então, eu acho que é como, se eu não me engano, John Stott ele dizia, né? Que o cristão ele não pode nem caminhar por escapismo, nem para o conformismo. Então, às vezes o cristão ele quer escapar, ele quer fugir do mundo, ele quer se isolar dele. E aí a gente vive essa espiritualidade do monastério, né? Ou o cristão ele acaba se conformando, ele acaba tomando a forma do mundo, acaba engolindo tudo que está lá dentro e se perdendo na sua vida com Deus. Então, tem que se encontrar um equilíbrio dentro disso, né? Onde você está dentro do mundo, vendo a sua vida lá, mas de uma forma que é diferente, uma forma que você mostra para as pessoas, olha, eu tenho uma parada diferente, que é Jesus, né? É bem. Cara, é justamente o que você falou. Porque a palavra de Deus ela vai dizer para a gente, né, deixar bem claro que nós precisamos ser sal da terra e luz no mundo, não sal da terra e luz na igreja. Aham, Ser, exatamente. ser sal da igreja e luz da igreja é muito fácil. Isso aí é uma tarefa muito simples demais. Pô. Um tempo atrás eu fiz um post lá no meu perfil que era o seguinte: Jesus nos chamou para ser luz no mundo e não estrela na igreja. E, cara, bombou assim, a galera compartilhando, tal, é isso mesmo. Porque às vezes essa é a realidade que a gente enxerga, né? As pessoas competindo por cargos e funções dentro da igreja, as pessoas competindo por visibilidade ali, quando na verdade a missão de Deus não acontece dentro da igreja, a missão de Deus ela acontece dentro do mundo, né? E Verdade. esse é, assim, talvez o meu principal objetivo com o projeto do Teólogo no Mundo. Convidar, desafiar, preparar, treinar, tantos verbos que eu posso usar aqui, a igreja
a estar dentro do mundo, porque é ali que a missão de Deus acontece. Então, Deus tem uma missão nesse mundo que é de restaurar todas as coisas. A igreja é o método de Deus. Ele atua através da igreja, só que para que ele atue através da igreja, a igreja tem que entender que é no mundo que as coisas acontecem, não isolada dele, né? Verdade. E assim, eu acho que a igreja ela tem um papel muito importante. Claro que eu não vou abraçar a, a ideia que algumas pessoas têm por aí de que a igreja hoje é algo irrelevante, quando se diz a igreja como uma estrutura física, né? Não a igreja, Uhum, o corpo místico de Cristo. Eu acho a igreja a estrutura física muito importante porque com certeza. ela é um instrumento para dar amparo, ela é um instrumento para a questão das ações sociais, porque a igreja também tem esse papel dentro da questão social. É claro que a igreja ela não pode ser somente um local de ação social, porque senão ela Uhum. vira um outro segmento religioso e Daí deixa é de uma ser ONG, né? o cristianismo, vira uma ONG, né, como se deu o exemplo. Então também não é para esse extremo, mas Às vezes, pode concluir o pensamento. mas assim a gente precisa ter isso em mente que a igreja ela também é um local de preparo. Porque Uhum, uma das coisas que eu fico observando, e nesses 8 anos mais ou menos que eu tenho de caminhada evangélica, que, cara, é muito complicado a pressão que algumas pessoas têm para poder ir para a rua evangelizar. uhum, A pessoa se converteu hoje e 2 semanas depois já tem que estar na rua evangelizando o povo. Eu mesmo, quando eu me converti, coisa de 3 semanas eu estava na rua evangelizando, junto com um grupo, né? Tudo direitinho. Só que sem uma orientação. Pra você ter noção, no meu primeiro evangelismo na rua, eu fui, né? Eu moro aqui em Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em time de futebol, tem muita rivalidade, uhum. principalmente de 3 times medianos, né? Brincadeira, 3 times grandes aqui no Rio de Janeiro, contra o maior do mundo, que é o Flamengo. Eu preciso puxar a sardinha do meu time do coração. Flamenguista, então. A Tá feliz caneca, com o título. a caneca ali atrás ali. Aham. Eu também tô feliz, pô. São Paulino, tava num jejum gigantesco de título, chegou agora o tão Ah, sonhado. chegou a vez, chegou a vez. Então, assim, eu fui evangelizar com uma camisa do Flamengo. E fui num bar. Uhum. E a pessoa que eu fui falar de Jesus Cristo estava visivelmente bêbada, o cara levantou, me segurou pela camisa e queria me bater por conta da camisa que eu tava. Tá brincando. Aham. E assim, poderia ter evitado? Poderia ter sido evitado. Era somente eu não ir com a camisa do Flamengo evangelizar na rua, ainda mais dentro do Uhum. contexto que era naquele momento, naquele dia. Mas cadê a orientação? Cadê ali alguém falando, olha, não vai assim, né? Segue um padrão, não custa nada, vá com uma roupa que não seja roupa de time de futebol, Uhum. para Uma coisa gerar, neutra, né? para evitar um mal-estar na rua e tudo mais. Até se a camisa tiver alguma mensagem, né? Presta bem atenção na mensagem que está na Uhum. camisa, porque a gente vai estar lidando com gente ali que alguns vão estar visivelmente perturbados, até por influência Uhum. do inimigo, né? Que isso é Uhum. real, isso acontece. Uma Outras, realidade simples, espiritual. outras simplesmente porque querem te afrontar, pelo simples fato de achar legal afrontar a gente, né, que somos a igreja, mas e também não somente essa questão, mas a questão também de uma bagagem de entendimento. Eu acho Uhum. muito legal a gente falar de Jesus Cristo para as pessoas e falar, olha, o que Jesus fez na minha vida. Isso é muito importante. Porém, a gente também precisa ter uma bagagem das escrituras. Porque se Aham. o evangelismo fosse somente a questão da nossa experiência, na Bíblia não teria doutrina. Exatamente. Uhum. Então seria um negócio bem, bem solto, Eu talvez bem bagunçado. tenho a impressão que às vezes falta um pouco de preparo, assim, na igreja, né? Então a gente às vezes vai em um culto que nos motiva e nos encoraja, a gente sai de lá e fala, beleza, eu quero transformar o mundo, eu quero fazer a diferença. A gente coloca o pé na rua e a gente fala, e agora? Né?
tá, mas como é que eu vou fazer isso? Então, faltam ferramentas, falta ensino dentro disso, né? O, um tema que eu tive na faculdade é o que eles chamavam de novo evangelismo, né? Que a gente tem, pela tradição da igreja, né? O costume de, às vezes, fazer agendas e reuniões para juntar uma galera, ir para as praças e evangelizar e sair falando de Jesus. Alguns ainda usam os famosos panfletinhos, né? Eu acho que isso é válido, né, cara? A mensagem está sendo pregada ali, com certeza frutos podem surgir disso e tudo. Mas hoje talvez esse não seja o melhor caminho para o evangelismo, porque as pessoas estão procurando pessoas com que elas se identificam, pessoas com quem elas possam olhar para a vida e ver que tem uma vida diferente, pessoas que possam escutá-las e que possam ter uma conversa sincera, um diálogo. Então, o evangelismo, ele tem, aparentemente, o evangelismo está se tornando algo é, que para ser mais produtivo, ter mais resultado, ele deve ser através de um diálogo. Então, como é que a gente faz? A gente começa a olhar para as pessoas próximas a nós. Então, podemos com certeza fazer uma agenda para ir para uma praça, evangelizar desconhecidos? Com certeza, mas uma estratégia que talvez possa ser muito melhor seja o seguinte, cara, e teus amigos? E a galera do teu convívio? Pessoal que antes de você se converter, você tinha contato, você se converteu, você abandonou eles lá, então agora você está mais maduro na fé, está mais sólido. Que tal você voltar a ter um contato com essas pessoas, sair para tomar um café, conversar e mostrando o que Jesus fez na sua vida, que é uma forma muito simples, mas aí você também vai estar preparado nas escrituras, porque às vezes é igual Pedro falou, olha, esteja preparado para responder a qualquer um que te perguntar a razão da sua fé. Então, é o que eles chamam de novo evangelismo, né? Isso que eu tô dizendo aqui. Então, você começa a olhar para as pessoas do seu convívio, que estão ao seu redor, seus amigos, as pessoas próximas a você, você desenvolve um relacionamento. Nesse relacionamento, você vai mostrando Jesus com as suas palavras, com as escrituras, com a sua vida. E isso, aparentemente, é o que está trazendo mais resultado hoje, porque as pessoas querem, estão cansadas de gente que chega e enfia a verdade goela abaixo. Ó, toma isso aqui, ó. Isso aqui que é a verdade, engole aí. Mas elas querem, às vezes, um diálogo, querem entender, querem fazer perguntas. E daí a importância da amizade, né? Só que aí a gente encontra um problema muito grande nesse tema de amizade com pessoas fora da igreja, porque a igreja às vezes está fechada dentro dela mesma, né? A nossa bolha gospel, a nossa bolha cristã, nós não conhecemos ninguém fora da igreja, né? Porque a gente tem tanta agenda lá dentro que a gente não consegue conhecer outras pessoas, fazer novas amizades, né? Então, é, é um, um desafio muito maior do que a gente imagina, né? Quando a gente está falando de evangelismo e tudo, mas que a gente precisa falar disso, né? Talvez a gente tenha tanta dificuldade disso porque não fala, porque não estuda, não aprende, não apresenta ferramentas para a igreja de como fazer isso, né? E aí a gente É. peca pela falta do conhecimento, né? E assim, até dentro disso que você falou, a gente pode até colocar como um outro exemplo de evangelismo nesse novo tempo, né, que nós estamos, que é através das redes sociais. Por que não? Com certeza, com Porque certeza. assim, o alcance, eu fico assustado ainda com o alcance que algumas postagens têm, o alcance que Uhum, alguns vídeos, né, algumas entrevistas têm. E eu fico assim, cara, não daria um mês, daria um mês de culto na igreja que eu congrego, não daria a quantidade de pessoas que acessaram um vídeo, que curtiram, que comentaram numa postagem. É claro que não é a ideia de fazer e ter o like como objetivo, mas eu também não sou o tipo da pessoa que vou demonizar o like, porque eu parto da seguinte ideia: cada like que está ali foi uma pessoa que viu, uhum, foi uma pessoa que teve o acesso. Então, se tiver muito like, pô, show de bola, porque o uhum, alcance fica maior e mais pessoas estão acessando o conteúdo e sendo edificadas. Porque uma coisa que eu vinha aprendendo do ano passado para cá, que foi quando eu comecei aqui o projeto Eu, um Jovem Teólogo, que a internet é um local que você vai jogando semente. uhum. Bacana. Você não sabe o que vai acontecer.
eu não sei o que teve na vida de várias pessoas como resultado algo que elas ouviram em algum episódio do Papiando a Palavra. Eu não Uhum, faço ideia. Se alguma pessoa voltou para Cristo, ou se outra pessoa entendeu a mensagem do Evangelho no meio de um bate-papo, ou se alguma pessoa em algum momento pensou em tirar, estava pensando em tirar a própria vida e assistiu, ouviu alguma coisa que entendeu que era Deus falando e desistiu daquela ideia, por que não? Entendeu? uhum. Então, é um Cara, momento, é uma forma também de evangelismo. eu lembro quando eu comecei a botar a cara mesmo lá no Teólogo no Mundo, fazer vídeos e tal, fazia bastante vídeo no IGTV. E a entrega do IGTV, se você comparar com outras ferramentas do Instagram, por exemplo, ela não está mais tão alta. É uma entrega até que um pouco baixa. Mas eu vinha fazendo ali e tal, e falava, será que isso aqui está fazendo a diferença? Será que está alcançando as pessoas e tudo? E aí um dia, cara, tô lá no meu perfil pessoal, né? Não no Teólogo Mundo, mas no perfil pessoal, que eu sempre reposto o que eu faço lá no Teólogo Mundo. E, cara, um colega meu de infância, que eu não tinha mais contato há muito tempo mesmo, assim. Coisa de terceira série, quarta série, quando a gente estava junto, jogava bola no colégio. Ele respondeu um story meu que eu tinha repostado o conteúdo do Teólogo Mundo de um desses vídeos, falou, cara, eu sempre vejo seus vídeos, sempre acompanho, não perco um, cara. Eu sou muito abençoado, tô passando por um momento difícil, cara. Problemas no meu trabalho, problemas na minha família, uma crise terrível, cara. Eu tô sem sentido, mas toda vez que eu vejo seus vídeos, cara, eu sou abençoado, Deus fala comigo e me dá até esperança, cara, me dá até esperança. E aí foi onde virou essa chave, cara. As redes sociais, igual você falou, é um lugar onde você vai jogando semente. Então, é que às vezes a gente quer ter o controle dessa semente, né? O que está acontecendo com aquilo que eu estou produzindo? Mas Deus nunca falou que a gente deveria ter o controle das sementes. Ele falou, ó, o semeador ele saiu a semear. Ele foi jogando a semente lá. O que acontece com ela, deixa comigo. Daí já é trabalho do Espírito Santo, né? Então, se a gente nas redes sociais faz tanta coisa, tanta brincadeira, coisa para dar risada, que beleza, saudável também, mas por que não usar como ferramenta para edificar, para evangelizar, para abençoar as pessoas, né? E é justamente o que você falou, né? A gente às vezes quer ter o controle daquilo que a gente está fazendo. E isso eu acho que é um natural do ser humano, de vez em quando, pô, como é que tá? Eu mesmo me pego de vez em quando vendo estatísticas, aí tem um vídeo ou outro, eu fico um pouco desanimado, que, pô, teve Uhum, uma visualização, nenhuma visualização, já está ali há 2, 3 semanas. Aí, às vezes, poxa, será uhum, que o conteúdo não foi legal? Aí para estudar, para ver um monte de coisa. Mas, de vez em quando, eu fico muito feliz e sou muito grato a Deus, porque Ele mesmo, de vez em quando, me traz à memória que eu não tenho que me preocupar com isso. É somente uhum, jogar a semente e ir jogando. uhum. Uma coisa Eu mesmo. que eu fico pensando, se uma pessoa somente entender a mensagem do Evangelho, já é o suficiente. Não precisa mais de uma. Porque a Bíblia Uhum, vai dizer, né, que quando uma pessoa vem a Cristo, a festa no céu, uma alma vale mais do que um mundo. Então uhum. é muito E, eu, gratificante. e outra, né, cara? A gente não sabe o que essa pessoa vai fazer em prol do reino. Eu Exatamente. nunca esqueço uma vez que eu fui muito impactado, cara, quando estava lendo ali no livro de Atos e passando ali pela conversão de Paulo. E a Bíblia fala de Ananias, né? Um cara aleatório que você não sabe muita coisa sobre ele. Não tem muita informação, aparentemente. A Bíblia não nos diz grandes coisas que ele fez. Mas esse cara estava ali e Deus fala com ele, fala, olha, tem um cara que ele é um vaso escolhido meu, vou usar ele. É o seguinte, eu quero que você vá lá, você vai orar por ele, você vai liberar uma palavra sobre ele, eu preciso que você faça isso para mim. Ele fica ali meio preocupado, não, esse cara eu conheço, tal, ele perseguia a igreja, não sei o que, não, ele é um vaso escolhido meu, Deus diz. Ananias vai lá, pum, ora por Paulo, abençoa ele, libera a palavra, ele volta a ver, aquilo impacta a vida de Paulo, Ananias desaparece, sumiu da história, Paulo toma o lugar e é o cara que a gente conhece hoje, que faz coisas extraordinárias. Então,
a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer a partir de algo que a gente libera, né? Algo que a gente compartilha, que a gente fala, seja nas redes sociais, através de uma pessoa. Então, a partir desse dia, cara, eu comecei a ter em mente assim, olha, eu não sei quantas pessoas estão sendo abençoadas, edificadas aqui, eu não sei muito bem o que vai acontecer, o que não vai, mas eu sei o que pode acontecer. Isso aqui nas mãos do Espírito Santo pode levantar mais um Paulo aí que vai revolucionar o mundo. Então, isso aí foi uma coisa que mudou assim muito a minha visão para semear, né, para jogar sementes. Então, eu vou fazendo aí, Deus vai cuidando do resultado disso. Verdade. Se eu for um Ananias na história, a minha já está de Aham. bom Já tá tamanho. ótimo, cara. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo, não fique naquela ânsia de querer ser um Paulo na história da igreja. Você for um Ananias, já está de bom tamanho também. Muito. Porque a gente, infelizmente, a gente vive naquela ideia, como você mesmo falou há momentos atrás, sobre a questão do estrelismo dentro da igreja. Uhum. Pessoas que querem ser, eu quero ser fulano, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande cantor, eu quero ser um grande teólogo, eu quero ser, né? Ter um status, ter um título. Eu mesmo conheço algumas pessoas que até antes de se formar no seminário era uma pessoa muito legal. Depois que se formaram e chegaram ao cargo de reverendo, Agora, hoje em dia você tem que chamar pela seguinte forma: reverendo fulano de tal, e não chamar pelo uhum. nome. Nem pastor alguns aceitam. Não, pastor não, porque eu sou reverendo. Então, não entendeu a ideia do evangelho, não entendeu o que é ser o maior. Uhum. A Bíblia deixa muito claro sobre isso, né? O maior não é aquele cara que chega ali e fala, eu sou o chefe que manda em tudo. Pelo contrário, é o cara que está ali servindo a todos. Aí pode não entender o que é a, a, a disciplina da mordomia cristã, onde todos nós somos mordomos, né? Mordomos do reino e mordomos um do outro. Nossa ideia é servir a todos. Cara, isso é muito forte, né? Jesus falou, olha, aí no mundo, os maiores, eles são servidos, eles são os caras, eles têm grandes cargos e tudo. Aí Jesus fala, mas entre vocês não será assim. Essa frase, essa expressão dele é muito marcante para mim. Olha, aí com vocês a parada vai ser diferente. Quem quiser ser o maior vai ter que ser o menor, vai ter que servir. E assim, é uma luta constante, na verdade, porque muitas vezes, até aquilo que a gente conversava antes aqui de começar a gravar, né? A autossabotagem. Como a gente, às vezes, começa querendo servir a Deus, começa querendo abençoar pessoas, fazer a diferença. Daqui a pouco isso já ganha um pouquinho de orgulho no nosso coração. Agora a gente quer aparecer, agora a gente quer elogios, né? E se a gente não para fazer aquela autoanálise, olha, sonda, meu Deus, vê se há algum pecado, me ajuda a enxergar meu coração. A gente vai vivendo com isso aqui dentro, quando a gente menos espera, a gente está completamente distante daquilo que era o propósito original de Deus, né? Porque tá cheio de orgulho, tá cheio de ego inflado, né? Se achando melhor do que os outros. Eu luto com isso assim, constantemente, com esse desafio de discernir o desejo de abençoar pessoas e o desejo de aparecer para as pessoas, né? Verdade. Assim, e é algo que eu também preciso lutar todos os dias, porque, querendo ou não, a gente que hoje tem uma exposição nas redes sociais, e com o passar do tempo, os projetos vão crescendo, mais pessoas vão visualizando, mais pessoas vão comentando, você vai começando a ter um alcance maior ali no campo da internet. Se a gente não tomar cuidado, a altivez ela entra no coração e faz a festa. Uhum. E é muito Não, olha, eu sutil, já né? tô. Você É, faz um negócio massa, um trabalho massa, a pessoa vem e fala assim, pô, que legal que você fez, cara, foi muito abençoado. Você, pô, glória a Deus, que bom, né? Glória a Deus. Aí vem outra pessoa, cara, como foi de Deus o que você fez, o que você falou, você, glória a Deus por isso. Aí vem a terceira, cara, isso que você fez foi incrível. Aí já fala assim, eu acho que eu sou o cara mesmo, hein? Quantas pessoas estão chegando aqui falando que o negócio é bom, acho que eu devo ser bom mesmo, né? E aí é onde começa a morar o perigo, né? na prática, aqui no Instagram, lá no Instagram, eu, um jovem teólogo. Há 2 meses atrás, todo o rios que eu colocava batia mais de 1K.
de visualização. Uhum. Bateu o primeiro, bateu o segundo, bateu o terceiro, bateu o quarto. Me recordo que no quinto deu 12.700, isso em uma hora. Cara, isso foi muito doido. E eu fico rindo falando sobre isso, porque ali eu senti que foi Deus mesmo dando a travada em relação à questão de altivez. Quando eu vi aquele número, 12.700 pessoas visualizaram o conteúdo, eu lembro que eu falei a seguinte coisa: aprendi a fazer isso e estou fazendo da forma certa. Uhum. Do sexto para frente, eu não passei de 190. Uhum. E não passa disso. E eu entendi. Eu falei, opa, eu dei mole. Até brinco assim, falei, pô, sim, eu já entendi, pode voltar Uhum. a Libera aí. bater o número, libera esse negócio aí que eu já aprendi a lição. Mas, na verdade, com essa coisa de querer que libere, eu não aprendi a lição. Então, ainda quer alguma coisa grande, aquela necessidade e tudo mais. E depois eu entendi que, cara, é só postar e deixar. É só postar e ver o que, que vai dar. E justamente essa ideia, e que é até um alerta para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que tem algum projeto na internet, acompanhar as estatísticas é bom para entender a quantidade de pessoas que estão sendo abençoadas, mas esquece um pouco esse negócio, né? Porque senão, se a gente Uhum. ficar vendo toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, acaba que cai nesse risco e fazendo essa besteira que eu fiz há meses atrás relacionada à visualização. Entendeu? E Deus vai te travar, brother. Então, pega esse meu exemplo como lição. Quando a gente fala de fazer um trabalho sério na internet, nas redes sociais, envolve a necessidade de estudar, de entender, de analisar as estatísticas que você falou aí, né? E discernir o que a gente pode melhorar para ter mais alcance e tudo. Mas eu acho que o segredo é você fazer isso de uma forma desprendida, sabe? Então você tá vendo, você tá entendendo, que eu posso melhorar e tudo, mas sem que isso nos desespere, sabe? Mexa com o nosso coração. Nossa, olha como tá dando certo, como eu sou o cara, ou se não tá muito legal, meu Deus do céu, isso aqui que eu tô fazendo é perda de tempo e tudo. Então eu acho que é fazer de uma forma assim, meio desprendida mesmo. Esses dias eu tava, recente, essa semana eu ouvi uma expressão que tem falado muito ao meu coração, que nós precisamos ser homens e mulheres de mãos leves que seguram as coisas, mas que se elas precisarem ir embora, se elas precisarem passar para um outro estágio, a gente não vai ficar agarrando aquilo com todas as forças. Porque não é nisso que está o nosso foco. O nosso foco está em Deus, Ele é o centro. Porque senão a gente começa a encher nosso coração de ídolos, né, cara? De repente o nosso projeto se torna um ídolo, de repente o nosso sonho se torna um ídolo. Então, essa expressão me marcou muito. Homens e mulheres de mãos leves, que seguram as coisas, mas se elas precisarem irem embora, eu não vou perder o meu chão por conta disso, né? É justamente isso mesmo, né, cara? Senão acaba que essas coisas viram ídolos nos nossos corações. Né? Não é a igreja ainda tem uma ideia muito equivocada sobre a questão de idolatria, de acreditar que o ídolo é só aquela imagem que algumas É. pessoas se prostram para adorar e tudo mais. Quantas e quantas pessoas adoram o seu próprio ministério? Quantas e quantas pessoas adoram a sua biblioteca? Eu conheço pessoas que, eu tenho não sei quantos livros na minha casa. Isso não significa nada. Isso Uhum. ter muitos livros não significa que você lê pra caramba. Né? Significa que você pode até Com- ter um dinheiro para comprar. é. Pessoas que idolatram os carros também, né? Tem, com certeza já deve ter visto ó, pessoas que são assim, olha, você entrou no carro do cara, você, brother, você tem que colocar uma sacolinha no seu tênis, tem que vestir um saco plástico para não sujar e qualquer coisinha o cara já fica pilhado e tantas outras coisas que começam a ocupar um espaço muito grande no nosso coração que não deveriam, né? Verdade. E aí eu Até lembro, na questão de pode falar. família, né? Mãe, pai que idolatram filhos, filhos Uhum. que idolatram pais, no Aí depois relacionamento. o filho cresce, vai ver a vida dele e tem aquela síndrome do ninho vazio, né? Os pais Exatamente. passaram a vida colocando o filho no centro de tudo, né?
Então a gente tem que aprender a discernir muito o que está dentro do nosso coração, né? Inclusive, esse é um dos temas que Deus tem falado comigo nesses dias, sabe, cara? Sobre sondar o nosso coração, ver se não tem alguma coisa que está roubando mais o espaço que é dele, né? Quando Israel vai entrar em Canaã, né, a terra da promessa, Deus fala o seguinte: olha, vocês vão entrar lá, só que vocês vão fazer o seguinte: vocês acabam com tudo. Todos os outros povos lá, vocês vão destruindo tudo, brother. Os deuses deles, os altares, derruba tudo, cara, derruba tudo. Porque senão, se vocês deixarem um resquício que seja desses povos, desses deuses, com o tempo, isso vai se tornar um tropeço para você, vai começar a roubar o meu lugar no teu coração, você vai começar a adorar aqueles deuses, você vai se perder no processo. E foi exatamente o que eles fizeram. Ah, vamos deixar esse grupo, aquele lá não vamos matar não, quando eles já tinham se afastado. E eu comecei a refletir sobre isso, cara. Quais são os altares do meu coração que eu não derrubei, né? Quais são os ídolos que estão aqui escondidos dentro de mim? E eu comecei a tomar cuidado, cara, para não idolatrar a igreja que eu frequento, não idolatrar o ministério que eu frequento, não idolatrar as promessas de Deus para minha vida, né? Tudo isso são coisas muito válidas, muito boas, né? Que a gente tem que honrar também, nos dedicar e ter paixão, mas até o momento em que isso não começa a roubar o lugar de Deus no nosso coração. Eu acho que algo assim que pode nos ajudar a discernir, que é o que eu tenho procurado fazer, se Deus me pedisse para abrir mão disso hoje, qual seria a minha reação? Será que eu ficaria espantado, né? Será que parece que eu perderia o meu chão? Então, se a resposta for sim, pode ser que seja um ídolo aí no seu coração, né? Até mesmo o ministério, igreja, cara, Deus está te dando uma direção, cara, para você, sei lá, dando um exemplo aqui, olha, entregar o ministério que você se dedicou há tanto tempo a um sucessor e agora você vai fazer outra coisa. Isso é um escândalo. Meu Deus do céu, não tem como, tá, é o meu ministério. Cara, pode ser que você tenha colocado aí o ministério no lugar de Deus, né, mano? Eu nunca esqueço, não sei se você já ouviu esse pregador, um pregador americano, Francis Chan. Conhece ele ou não? É. Ele tem um testemunho que é o seguinte: a igreja dele começou a crescer de uma forma extraordinária, cresceu muito, e ele estava em um momento onde ele estava sendo ali muito usado por Deus naquela igreja. E as pessoas começaram a dar muito tapinha nas costas dele. Nossa, tal, como você é de Deus, como é incrível isso que você está fazendo e tudo. E ele começou a perceber que ele estava roubando o lugar de Jesus naquela igreja. Igreja que ele plantou, que ele fez com que crescesse, né? Ele, entre aspas, claro, né? Mas só para a gente seguir essa lógica do que eu estou querendo dizer. Mas ele entendeu que ele estava roubando o lugar de Deus ali, cara. E o Senhor começou a dar para ele uma direção que foi a seguinte: olha, você vai passar essa igreja para outro e você vai sair daí. Você vai começar algo do zero. E ele foi, cara. Só que talvez se ele não tivesse sensível e quebrantado o suficiente, poderia ser que ele falasse: não, isso aqui é minha igreja, isso aqui é meu ministério, não abro mão. E aí já se perdeu no processo, né? É justamente, né? É, a história do Francis Chan, para mim, é muito inspiradora. Eu já li uns livros dele já. Me falha a memória agora, um livro que ele tem de capa vermelha, O Louco Amor. Louco Uhum. Amor. Poxa, que livro Esse foi um dos primeiros que eu li, incrível, cara, quando me incrível. converti. Foi realmente muito impactante. E eu até ia pegar aqui, só que ele está um pouco Uhum. distante. Eu comecei a ler também aquele livro Cartas à Igreja, Uhum. que é um dos livros mais recentes que ele tem, pela editora Mundo Cristão. E também é outro livro fantástico demais, né? O Francis Chan, ele tem uma linha que eu admiro muito, pela coragem que ele tem também de levar uma linha mais leve, Uhum. né? É. Mantendo os princípios do Evangelho, que eu acho que isso é extremamente importante, mas de uma forma mais tranquila. Nada muito ali Uhum. amarrado, engessado, aquela coisa religiosa no sentido negativo da palavra. Né? Tem que ser desse jeito aqui e tudo mais, tem que ser dessa forma, tem que ser desse padrão, sendo que a igreja ela não é assim. Uhum. A igreja ela é completamente diferente. Né? Nós temos as várias formas de Deus
de Deus trabalhar dentro de projetos específicos, né? Esse assunto, por exemplo, multiforme graça é um assunto que está me acompanhando já de uns 3 meses Uhum. para cá, que Deus vem ministrando muito ao meu coração em relação a isso. Porque na prática, Ronaldo, o que eu faço aqui no Papel na Palavra é entender, né? Isso é um feedback que eu dou do que eu aprendo com todas as gravações, né? Eu vejo muito que Deus trabalha sim de formas completamente Uhum. diferentes, porque são Fato. pessoas diferentes, de tradições diferentes, com costumes diferentes, entendimentos teológicos diferentes, né? No sentido de doutrinas diferentes, né? Dogmas, melhor dizendo, de compreensões diferentes em termos de tempo, né, de estudo teológico. Então, conforme você vai estudando e aprendendo mais, o tempo vai passando, você vai crescendo no entendimento de alguns assuntos. E eu fico assim, e Deus mexe e trabalha com tudo isso. Aham. Seja um cara mais experiente com uma pessoa que está começando há pouco tempo. Por exemplo, a pessoa mais velha que eu já entrevistei foi o pastor Jabes Alencar. Bota aí uns 65 anos, eu não vou arriscar afirmar a idade dele, porque eu não lembro exatamente. E a pessoa mais nova que eu entrevistei é uma jovem de BH, se não me falha a memória, que é a Ana Regadas, de 17 anos de idade. Olha só, cara. E assim, tanto um, né? É claro que todo participante do Papel na Palavra contribui muito com as suas experiências, Deus fala poderosamente. Mas eu estou pegando esses dois exemplos para poder, assim, até o pessoal que está ouvindo e nos assistindo entender que seja uma pessoa mais nova ou uma pessoa muito mais experiente, que Deus vai trabalhar na vida dos dois de uma forma diferente. Ela atinge um público, ele atinge um público diferente, mas Uhum. o objetivo é a pregação da palavra. Então, isso é algo que eu estou aprendendo muito, fazendo isso, pô, conversando com pessoas de vários lugares e com cabeças totalmente diferentes. E eu imagino que deve estar sendo uma experiência incrível mesmo, né, cara? Porque eu, quando tenho a oportunidade de beber de uma fonte diferente da minha, cara, geralmente eu sou, assim, extremamente enriquecido, como estou sendo agora, na verdade, né? E a própria igreja, ela é isso que você falou, né, cara? Ela é a multiforme graça e sabedoria de Deus. Quando lá em Efésios vai dizer que aprove a Deus manifestar a sua multiforme graça, sua multiforme sabedoria ao mundo por intermédio da igreja, é exatamente isso que está acontecendo. Então, Deus, ele é a fonte de tudo, ele é eterno, ele tem as suas, é, ele é insondável, né? Não tem como a gente limitá-lo. E a forma que ele vai se apresentando, a forma que ele vai apresentando a sua infinitude, digamos assim, vou usar esse termo, é através da igreja. Então não adianta a gente querer que a igreja seja exatamente a mesma, do mesmo jeito em todos os lugares, ou de forma mais específica, seja a mesma nas mais diversas denominações. Não precisa nem ir muito longe, na cidade de cada um, com certeza tem várias denominações, e basta você visitar duas, três para perceber um DNA diferente, uma característica diferente. É claro que o DNA da igreja mesmo é o próprio Jesus, mas a forma que isso se apresenta, se manifesta, às vezes é diferente, né? E a gente tem que estar aberto para não ser preconceituoso, para não perder o que Deus está fazendo, né, cara? No próprio Novo Testamento mesmo, ali você percebe movimentações da parte espiritual completamente diferentes, através da vida de Paulo, através da vida de Pedro, cada um sendo direcionado para um público, né? E isso não é novo, né? Não é de hoje. A gente fala tanto de querer voltar para a igreja primitiva, mas lá também tinham essas diferenças, né? Verdade. E assim, eu vejo muito, né? Tem bastante gente que eu conheço que tem esse desejo. Precisamos voltar aos padrões da igreja primitiva, como se a igreja primitiva fosse aquele padrão perfeito de igreja, onde não tinha briga, onde não tinha Uhum. contenda, onde Vai não ler tinha primeiro e segunda divergência. Coríntios. Tá maluco, cara. Loucura total. Então, assim, até no próprio livro de Atos, né, nós vemos acho que o primeiro concílio, né, o concílio de Jerusalém. Ó, Uhum. temos que definir aqui o papel de cada um. Os apóstolos com a responsabilidade de pregação da palavra e os diáconos de ajudar as viúvas, o, os órfãos, né, a parte social da igreja. Então, voltar para a igreja primitiva, eu não sei
necessariamente o que significa essa vontade, porque eu não vejo tanta diferença no sentido das divergências, né, Uhum. das questões. A gente pode até pegar o próprio exemplo de Paulo e Pedro, com uma visão ou outra um pouco diferente em Uhum. determinados assuntos, né? Paulo, a gente tem um exemplo clássico de Gálatas 3, que é Paulo advertindo Pedro ali Aham. face a face por um momento de hipocrisia que Pedro tem, de, estava conversando com gentios, chegam os judeus, opa, deixa o gentio de lado e vou conversar aqui com o pessoal que eu estou mais acostumado e vou ignorar aquela galera Uhum. ali. E Paulo vem, não é assim não, você está errado. A Bíblia, interessante que a Bíblia vai dizer que Paulo ele adverte Pedro face a face, né? Não tem muito Uhum. aquela coisa do politicamente correto. Foi ali na frente Aham. de todo mundo, mostrou que você está errado, cara. Você estava conversando aqui, o pessoal chegou, você abandonou o pessoal que estava aqui e agora está com a galerinha que você conhece há mais tempo. Então, não é assim que Eu acho, funciona. acho que a galera bate muito nessa tecla hoje em dia de voltar à igreja primitiva, né? Muitas vezes é um discurso contra a instituição, né? Ou a institucionalização da igreja e tudo, como se naquela época também não houvessem movimentos para tornar a coisa um pouco mais organizada, né? Logo no começo da igreja existe um movimento para isso. Então, olha, temos uma necessidade aqui, a gente não dá conta de cuidar de todas as viúvas, então vamos organizar a parada. Vamos levantar pessoas para fazer isso. O que é aquilo que está acontecendo? É uma institucionalização, isso começa a definir cargos e funções. Porque até no começo você falou um pouquinho sobre isso, né? Tem esse discurso de ódio contra a igreja como instituição, mas não tem como você separar a instituição, a questão da organização. As pessoas perguntam, a igreja é instituição ou é organismo? É os dois. Na realidade, existem esses dois lados da igreja. É claro que cada um tem a sua função e tem que se definir da forma correta. Então, a instituição ela deve servir o organismo, né? Proteger o organismo, como se fosse ali os ossos que protegem o coração, né? O que acontece às vezes é que o organismo começa a servir a instituição e a instituição se torna o centro de tudo, tudo gira em torno da denominação e aí é um problema, mas não tem como a gente querer eliminar esse lado da igreja de instituição, de organização, porque vão surgindo demandas, necessidades que exigem organização, exigem, olha, vamos escrever o que a gente acredita, o que a gente pensa, vamos definir algumas regras para a gente poder conviver bem, né? E para que a gente possa servir e abençoar os outros, né? Para que a coisa não vire uma bagunça. Então, não tem como fugir disso, né? A gente tem que fazer o quê? Colocar cada coisa no lugar correto. Então, olha, a instituição está aqui para servir ao organismo, para servir as pessoas e tudo, né? Verdade. Agora, essa insistência que o pessoal, que às vezes é honesta, é um desejo de viver uma igreja melhor, né? E esse desejo, pô, vamos voltar para a igreja primitiva e tudo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque senão a gente começa a menosprezar o que Deus está fazendo hoje, né? Começa a menosprezar a igreja de nossos dias e também eu acho que esse não é um caminho bacana, não. Eu acho que quando leva esse pensamento por uma forma mais extrema, é meio que negar na prática que se a igreja é do Senhor e com o passar do tempo foram surgindo as denominações, será que o Senhor não tem isso no controle nas mãos dele? Uhum. Será que ele perdeu a mão da igreja dele? Eu não acredito que Deus Aham. perdeu a mão da igreja. Tipo, saiu do meu controle e agora eu não sei mais o que fazer. Vamos voltar para a igreja primitiva. Uhum. Eu não É enxergo que, dessa forma. e na verdade não é nem assim muito honesto da nossa parte esse preconceito, porque quando a gente pega para ler o livro de Atos, é um boom da igreja, uma explosão, só que ainda em um círculo muito pequeno comparado ao de hoje. Quer dizer, hoje nós temos a igreja no mundo todo. Naquela época ele já era um contexto um pouquinho mais, um pouquinho não, bem mais reduzido. Então, na medida que a igreja vai crescendo, se espalhando, ela começa a encontrar pessoas diferentes, começa a encontrar contextos e realidades diferentes. É natural que comecem a surgir certas divergências ali para que possa gerar aquela identificação, para que a gente possa atender melhor a um grupo de pessoas, né? Sempre visando a essência da coisa, mas às vezes o formato muda, né? A maneira de apresentar Verdade. muda um pouquinho.
E assim, até o próprio relato bíblico, né, logo no começo, vocês têm que pregar o evangelho na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E eu acho que a gente aqui no Brasil, dando esse exemplo, quando a gente lê isso, a gente precisa entender que nós estamos enquadrados nos confins da terra. Uhum. O evangelho aqui, dentro daquele contexto imediato que é escrito, né, a passagem, Brasil é enquadrado nos confins da terra. Porque uma das coisas que eu fico muito pensativo, e até ainda no assunto sobre evangelismo, é que eu acho muito bonito, muito legal a galera que tem um chamado para ser evangelista, que vai morar em outros países, que viaja para outros países para poder evangelizar. Só que, com o passar do tempo, né, eu posso estar até equivocado dentro da minha compreensão em relação a esse assunto. Mas eu comecei a perceber que, em alguns casos específicos, o evangelizar em outro país virou mais uma questão de status do que a própria obra em si. Se fala muito do Uhum. evangelismo na África. Ah, eu sou missionário na África. Eu tenho que ir para a África. Eu tenho que ir para não sei aonde. Eu tenho que ir para o Quênia. Eu tenho que ir para o Camboja. Eu tenho que ir para a Nigéria, sei lá, para um monte de país ali no continente africano. Sendo que aqui no Rio de Janeiro nós temos a nossa África, que são as favelas, as comunidades, Uhum. cidades do interior. Acredito que Londrina também tem a sua África em Com algum certeza, nós local ou temos, outro. temos um bairro aqui quase que ignorado pela igreja, que é o São Jorge. Quer dizer, não é ignorado porque algumas vão lá e investem, mas é um bairro assim, cara. Muitos nem sabem que tem aqui em Londrina e a realidade de lá. Então, eu acho que precisa ser algo feito com honestidade. Porque, cara, às vezes a gente não vai sair do bairro onde a gente está inserido, mas é a nossa área de atuação para o evangelismo. É o nosso campo missionário. Né? E Uhum. aí também entra essa questão, naquela ideia do status, do estrelismo. Quem não quer falar que é o missionário fulano de tal, que já foi para não sei quantos países e tem experiências diferentes. Né? Não estou aqui, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, falando mal de quem faz isso. Mas eu acho que o interessante é a motivação do fato, né? O porquê eu Uhum. faço, por que eu estou indo. Será que Deus me chamou verdadeiramente para ser um missionário no país tal? Eu até brigo, pô, se eu for escolher para ser missionário, eu quero ser missionário na Inglaterra. Uhum. Aí e assim, e é interessante, né, Ronaldo, que algumas pessoas sempre terminam com a seguinte afirmação: Deus me falou. Quem vai falar que não? Uhum. Se Deus falou, brother, eu vou falar que não. O que Então você faz é com a declaração dessa depois, né? Tem nem como discutir com a pessoa. verdade. Então é algo bem complicado, mas galera que está nos ouvindo, nos assistindo, seja honesta assim com você mesmo. Se você tem um chamado missionário, entenda para qual lugar que Deus está te chamando para atuar. Não queira fazer por status, não queira fazer para poder ser reconhecido por todo mundo como um grande missionário, até porque os grandes missionários, na palavra de Deus, não queriam muito saber de fama, simplesmente iam. Paulo é um grande exemplo disso. Né? Não tinha, acho que eu vou, sei lá, acho que eu vou para a Espanha agora, porque lá pode me dar uma repercussão melhor. Vou dar um pulo para lá. E Deus não deixa ele para lá e manda ele para outro lugar. Uhum. Então, Um, pega um essa tapa na visão cara, aí. né? E, cara, tem uma frase que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: não envie para longe aqueles que não são bem, são perto. Então, a gente tem essa mentalidade, né, de que, para ser de Deus mesmo, para ser missionário de verdade, você tem que ser enviado para a África, né? É só lá que dá para fazer um trabalho missionário. Cara, glória a Deus pela galera que vai debaixo de uma direção de Deus mesmo, mas a gente tem que virar a nossa cabeça que é atender o bairro, cada um considerando nosso Deus, quanto e atender a uma necessidade na África. E esse que é o problema, a gente menospreza esse outro lado, né, cara?
E eu vou ainda um pouco além, cara. Você estava falando de missionários, né? Mas a gente também tem um problema que é o seguinte: a igreja centraliza todo o ministério no pastor. Então, o pastor, ele é o cara que é de Deus, o pastor é o cara que tem chamado, é da responsabilidade dele evangelizar, ele que tem que trazer pessoas, ele que tem que pregar a palavra. Mas, na verdade, a responsabilidade é tanto sua quanto é dele. A única diferença é que ele tem uma função diferente, mas eu, quando saio no meu dia a dia para viver no meu trabalho, na minha realidade, eu sou um missionário ali, eu sou um sacerdote ali. É que a gente carrega muitos, e eu estava refletindo por que disso, cara. Eu acredito que a gente carrega muito a mentalidade do Antigo Testamento ainda, né? Quando Deus separava algumas poucas pessoas para serem os sacerdotes, os levitas, aqueles que eram representantes do povo diante de Deus, representantes de Deus diante do povo. Eram algumas pessoas que faziam isso só. Então, a gente carrega essa mentalidade ainda, o pastor, ele é o cara que é mais de Deus, o pastor é o cara que foi chamado por Deus e tudo, mas na verdade está completamente errado isso, porque a partir da perspectiva do Novo Testamento, com a vinda de Jesus, a presença do Espírito Santo, todos somos sacerdotes. É o que Pedro falou, olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, então todo cristão é um sacerdote. Todo cristão tem o privilégio e a responsabilidade de, quando vai ver sua vida no mundo, representar a Deus diante do povo, também representar o povo diante de Deus. A gente é chamado para isso, né? Para ministrar o povo, ministrar a Deus. Então, é uma responsabilidade de todo mundo, só que a gente continua centralizando isso no pastor, porque ele que é o cara de Deus, ele que é o cara que é usado. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu não sou chamado para coisa nenhuma. E essa é, inclusive, uma das principais teclas que a gente bate lá no Teólogo no Mundo. Olha, Deus tem uma missão nesse mundo e você tem um propósito dentro dela. Você é chamado para fazer alguma coisa, você tem uma função dentro disso. Você pode não ser chamado para ser enviado para a África, você pode não ser chamado para ser um pastor ordenado, mas você é chamado para ter uma atuação dentro da missão de Deus, porque a missão de Deus quer alcançar o mundo todo, todas as áreas. Então, se ele quer alcançar todas as áreas, ele precisa de toda a igreja, porque cada um vai entrar em uma área diferente, né? Então, a igreja tem um pouquinho de dificuldade de entender isso, cara. E assim, a ideia do sacerdócio, se falar a memória, na reforma que Lutero traz muito essa ideia do Ele sacerdócio traz de todos essa, os santos, né? essa E doutrina de novo. ela é importantíssimo, e eu acho que no nosso tempo essencial, justamente por conta disso que você colocou. É, cara, o pastor é uma pessoa que temos que respeitar, por ser a nossa liderança, alguém constituído por Deus para estar ali e tudo mais. Com Ele, certeza, honra, né? exatamente, ele tem uma responsabilidade que às vezes nós não vamos ter, não que um membro normal seja irresponsável e o pastor responsável, mas Uhum, são responsabilidades diferentes dentro de algumas áreas de atuação. Mas a oração dele é igual à sua, né? A uhum, oração dele é a mesma que a minha. E não tem essa coisa de, não, eu preciso pedir para o pastor fulano orar para mim, porque se ele não orar, a coisa não vai desatar, a minha vida não vai andar. Então tem que ser do pastor fulano. Aí, mais uma vez, a gente cai naquela questão da idolatria, uhum, porque coloca a figura da pessoa como alguém extremamente abençoado por Deus e que ela é muito diferente e que a sua própria oração ela não vai ter o mesmo efeito que a oração daquela pessoa que está ali na frente pregando, ensinando, não importa o que seja. Mas só que nós temos um joelho e falamos. uhum, Nada de diferente do nosso pastor da nossa igreja. E é claro, e mais uma vez aqui ressaltando que são pessoas que merecem e tem que ter todo o respeito e tudo mais. Né? Eu uhum. gosto muito de Concordo. bater nessa tecla, é por isso que eu estou dando essa ênfase do respeito ao pastor e tudo mais, porque já tiveram alguns pastores já que já me mandaram mensagem em off que em um papiando a palavra do outro eu meio que incentivei a galera não Uhum, respeitar, porque ele é o sacerdote supremo da igreja e os membros são membros normais. E não, cara, somos todos sacerdotes na mesma medida e segundo a palavra de Deus, e digo o que a Bíblia diz, e não meu entendimento. Só existe um sumo sacerdote, que é o Cristo. Então, aham, exatamente. para a pessoa que E, discorda,
reclama com Deus, não comigo. Aham. É igual até estava dizendo aí, né? O cara não se chama de sumo sacerdote, mas ele fala, olha, eu quero que você me chame de o reverendo. Alguns até vão além, diz, os caras têm um doutorado lá em teologia, o doutor, reverendo, pastor, E né? Eu já ouvi umas histórias de uns caras por aí. Então, assim, eu concordo 100%, cara, que deve haver honra. Na minha igreja, a gente é bastante ministrado quanto a isso, né? O princípio da honra, honra a liderança, honrar aqueles que nos abençoam, né? Aqueles que nos ensinam a palavra, porque eles estão se desgastando por nós. Então, cara, sempre que você puder, de repente, cara, fazer um agrado ali em amor, dar um serviço, ver se eles precisam de alguma coisa, porque às vezes, cara, tem outro lado da moeda. Às vezes, o ministério pastoral pode se tornar uma caminhada desgastante, às vezes um pouco solitária, né? Então a gente tem que se honrar e servir eles assim como eles nos servem, né? Mas sempre de uma perspectiva de que não é porque eles são mais de Deus, porque eles são melhores ou porque somente eles que são chamados para usar, é porque eles estão nos servindo, né? Estão nos abençoando. Então eu vou retribuir isso com muito amor e gratidão. Porque senão a gente cai naquele outro discurso, né? Eu não presto contas para ninguém, esse negócio de ser discipulado, de ouvir pastor, eu tô fora disso, eu ouço a Deus, né? Deus fala comigo e eu não ouço ninguém. Então é um outro caminho perigoso, né? aí, assim, aí fica aquela questão, né? Será que está ouvindo verdadeiramente a Deus? Exatamente. E aí a gente vai até além. Que Deus é esse que ele está ouvindo? Será que é um Deus, ele mesmo, que ele fez dentro do seu próprio Não é um livro coração? que ele formou, né? Porque é E geralmente na prática é isso, né? aquela parada, né? Um exemplo bacana para a gente refletir sobre isso daí. O cara tá no exército, né? Tá todo mundo marchando numa direção, esquerda, direita, esquerda, direita. O cara pega, começa a marchar direita, esquerda, e ele fala, não, tá todo mundo errado aqui, todo mundo marchando errado. Eu sou o cara que tô certo, todo mundo marchando errado aqui. Mas peraí, está todo mundo nessa direção, todo mundo dessa forma. Será que não é você que tá um pouquinho equivocado, né? Então, às vezes, muitas pessoas têm problema com a liderança por conta disso. Caminham ali debaixo de uma liderança e começam a receber uma certa orientação de todos e tal, uma liderança que é de Deus e tudo. Fala assim, não, eu não vou obedecer isso daí, eu sei o que é melhor para minha vida, eu sei tomar as minhas próprias decisões e eu não vou escutar ninguém. E aí o cara se arrebenta, né? Porque Deus, o princípio de autoridade, ele é bíblico, né? Deus utiliza as autoridades. Então, eu acho que é algo que a gente precisa, como igreja, parar para refletir um pouco mais, porque, na verdade, a igreja ela reflete um pouco o, como a sociedade se encontra. E a gente vive um momento de algumas pessoas que são bem donas de si mesmas, né, que caem no erro. Até um amigo uma vez estava conversando comigo sobre isso, e principalmente com os jovens, né, parece que existe uma movimentação, né, não aqui falando de teoria da conspiração, nada dessas coisas, mas tem algumas pessoas, alguns jovens que na prática vêm com um discurso muito anarquista, Uhum. né? "Ah, eu mando na minha vida e pronto, acabou." E às vezes o cara depende 100% do pai e da mãe Uhum. para poder É, comer, e tá com um discurso revolucionário de mudar o né? mundo Os sozinho. revolucionários dentro do quarto, É né? isso aí mesmo. Então é muita doideira, mas são coisas que a gente, como igreja, a gente precisa observar e pedir a Deus direção para poder ser um instrumento para poder ir ajustando E, essas e às vezes questões, né? até esse jovem revolucionário, por exemplo, quando você encontra uma abertura no coração dele para ministrar ele, para orientar, esse desejo dele, às vezes por mudança, por revolução, de repente aplicado da forma correta, aplicado e canalizado da forma certa, pode ser que traga muitos frutos bons, né, cara? É só uma questão de repente trabalhar o cara ali também. É verdade. E ter toda a paciência, ter todo o trabalho e tudo mais. Mas parece que a galera também quer muito aquela coisa pronta e na filosofia do fast food, né? Ah, É, eu peguei um jovem hoje, eu vou canalizar ele em 2 meses, é um tempo de um curso, ele vai estar preparado. Não, isso pode demorar anos aham. da vida do cara. E, e é bem. É uma cultura que a gente está inserido que, infelizmente, na prática, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba também indo por esse caminho, né? Coisa de tudo rápido, crescimento rápido, as formas de
as técnicas rápidas, né? Ah, você quer aprender aqui agora como fazer, exercer um ministério de excelência? Arrasta para Arrasa para cima e cima. faça o curso. Então, Aham. é bem puxado isso, né? Esse é Meu amigo, o problema, né? assim, agora, por último, mas não menos importante, né, isso aqui se vai uma curiosidade minha também. Todo projeto ele tem um início, né? Todo projeto tem um porquê, né? Como aconteceu, como surgiu. E conta pra gente aí como surgiu a ideia de criar a página Teólogo no Mundo. Então, cara, como eu falei, né, eu fiz teologia e ali eu recebi muita coisa, muito conhecimento, muita informação e empolgado por passar isso para frente, né? Por formas, ferramentas de passar isso para frente. E eu sempre me identifiquei muito, cara, com a comunicação, com o ensino, com a própria pregação. Mas eu tinha assim uma certa dificuldade, um certo, não diria nem preconceito, mas não era o momento ainda de talvez lançar aquilo que eu venho recebendo nas redes sociais, né? Por uma questão talvez de tempo de Deus ali. Até que chega um momento, cara, que eu falo, olha, agora eu acho que é o momento onde eu devo tudo isso que Deus tem falado comigo, que eu tenho aprendido, lançar para o mundo, digamos assim, né? Lançar para o mundo. Tive uma inserção aqui só. E lançar isso para o mundo, né? E eu falei, cara, até um texto assim chave dentro desse processo foi aquela passagem de Jeremias, né? Quando ele fala o seguinte, olha, se eu disser, não falarei mais no nome do Senhor, não direi mais essas palavras, era como se um fogo queimasse dentro de mim e eu não conseguia mais me conter. Eu falei assim, cara, eu preciso colocar isso aqui para fora, algumas verdades, alguns temas. E aí eu comecei com o Teólogo no Mundo, cara. A princípio, lançando algumas frases, alguns textos, na medida que a coisa foi ganhando forma, eu fui aparecendo mais também e abracei de vez o projeto, né? Aí hoje a gente tá com o Instagram, tá fazendo um trabalhozinho lá no TikTok também, com algumas mensagens mais rápidas. Comecei recentemente com o YouTube também, mas a maneira que tudo iniciou foi assim, cara, recebendo algumas coisas da parte de Deus, através de estudo, de oração, de leitura. E, cara, eu preciso, de alguma forma, lançar isso para as pessoas, lançar isso para a igreja, né? E aí foi onde eu dei início ao projeto. Entendi, amém. Galera, você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, basta começar, né? Tem uma galera que tem muito medo de começar algum projeto e tudo mais. Então, é ter a coragem, a direção de Deus, primeiramente, e começar o projeto. Todo projeto começa pequeno. Ninguém nasce grande, né? Tudo é um Uhum, crescimento. Então, pega até a página do nosso amigo Ronaldo como uma inspiração, um exemplo a ser seguido. E comece hoje o seu projeto que Deus já colocou no teu coração e você está aí com medo de começar alguma coisa na internet. Fica com medo não, a internet parece que é um bicho-papão, só que o nosso Deus ele é muito maior do que esse negócio aí. Meu amigo, muito obrigado aí pela participação, né? Fico muito feliz pelo sim ao convite, ainda que o nosso primeiro contato tenha sido ali somente pelas redes sociais, de uma forma muito aleatória, né? Não foi nada uhum, programado, porque eu não tinha visto nem foto sua nas redes sociais, mas pelo conteúdo eu falei, pô, eu quero conversar, seja homem, uhum, seja mulher, para mim não importa. uhum. E fico muito feliz pelo nosso bate-papo. Com certeza vai agregar e muito a vida das pessoas. Né? E para a gente poder encerrar aqui, eu gostaria que você deixasse aí suas considerações finais. Então, cara, eu que agradeço, na verdade, pelo convite. Eu parto do pressuposto, assim, de que tudo que eu puder fazer para abençoar a igreja, para abençoar as pessoas, para, como eu disse aqui no início, colocar para fora aquilo que Deus vem fazendo, vem falado, eu vou sempre estar disponível. Então, eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite lá, falou qual que era a proposta. Eu falei, cara, tamo junto, vamos fazer assim. Até porque, né, cara, a igreja é diferente, são multiformas, né, como nós falamos, mas no fundo, ela é uma só. É a igreja de Jesus, é o reino dele. Então a gente, cara,
pode e deve se ajudar e abençoar um ao outro. Então, quando você fez o convite, para mim foi muito fácil dizer sim, digamos dessa forma, né? E brigadão, cara, pelo convite, foi um privilégio. Eu aprendi muito aqui também, espero que a galera tenha sido abençoada igual eu fui. Amém, meu amigo. Galera, você que está nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado pela paciência de ter ficado aí até o final, né? E agora aqueles recados de sempre que eu sempre faço questão de deixar aqui para todos vocês. Você é livre para discordar de tudo aquilo que nós conversamos, de todos os nossos posicionamentos. Eu só te peço que você respeite a nossa opinião, né? Coloque aí nos comentários se você discordou de alguma coisa, que a gente vai te responder com todo amor e carinho, pode ter certeza disso. A gente não está aqui para brigar, para levantar uma bandeira de uma denominação ou de uma visão teológica. Nós estamos aqui para levantar a bandeira que se chama Jeová Nissi, e o Senhor é a nossa bandeira. Então, vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto.